Sabe quando a atuação de uma cena é tão boa que nem parece que foi atuação? Por que a gente fica arrepiado quando vê a performance de um ator numa cena em determinado filme? O Homem de Ferro. E por que tem filmes que a atuação parece meio Bruno do Flamengo? Lave bem as mãos. Eu quero te mostrar o que eu descobri assistindo vários filmes como um especialista de linguagem corporal e utilizando também a ciência presente na análise dos atores, pra gente poder reconhecer o que é uma boa atuação. Te garanto que depois desse vídeo você vai sair enxergando os filmes de uma maneira bem diferente. Mas tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos ver algumas atuações incríveis para entender o que torna aquela atuação tão genial, como por exemplo aquela mega e memorável cena do Heath Ledger atuando como Coringa em Batman Dark Knight quando ele explode o hospital. Não sei se você sabia, aquela cena inclusive foi improvisada, o explosivo não funcionou, o detonador não funcionou e o Heath Ledger teve que improvisar ali e tem aquele momento genial dele tomando inclusive um susto com a explosão e continua andando no personagem, sorridente, saltitante, em meio ao caos de uma explosão de pessoas morrendo num hospital, que deveria ser aquela instituição que cuida da vida delas. Nós temos o ator, sabendo que o personagem dele acabou de matar aquelas pessoas na ficção, saindo ali feliz e saltitante. O contraste daquele momento é um dos principais temperos para uma boa atuação. Mas muito bem, como que a gente pode definir então uma boa atuação de acordo com a ciência? De acordo com os comentários dos especialistas e também do Dr. Paul Ekman, que participam do livro The Science of On-Camera Acting, podemos entender que uma boa atuação é aquela que a gente vê uma emoção sentida. Ainda no livro eles dizem que as emoções são as ferramentas dos atores. Só que os atores acabam tendo muito problemas, uma espécie de bloqueio emocional, porque justamente eles estão a todo momento, num filme, numa peça de teatro, enfim, tentando trazer, suscitar emoções ali, e isso acaba criando um desgaste emocional. Por isso que pro ator é muito mais difícil do que para qualquer outra pessoa fingir que ele sentiu algo. People say, are you enjoying doing the play? I don't have the sense of enjoyment. What do you have a sense of? Trying to meet the challenge of it and trying to look into the eyes of your fellow actors and know that something rare is happening, but only fed by the play, and feeling that the play, a sense of the play, the actors and the audience are all in the same space at the same time. Então o que é mencionado no livro é que, em vez dos atores tentarem trazer aquela emoção, eles deveriam imaginar como seria uma pessoa naquela situação, para que daí eles sintam a emoção do personagem e possam então trazê-la à tona. Daí que vem a necessidade da pesquisa, como por exemplo o Joaquin Phoenix quando fez o Coringa no primeiro filme, aquele filme genial, ele não tentou fingir que ele era uma pessoa com distúrbios de personalidade e nem tentou fazer. O problema, essa palavra tentar é um problema, muitas vezes. Em vez disso ele fez o quê? Ele colocou muita informação na cabeça dele, pesquisando sobre pessoas com distúrbio de personalidade. Ele perdeu peso para que a própria condição corporal dele influenciasse na forma que ele ia pensar. Ele olhava no espelho e ele não gostava da forma dele, aquilo já deixava ele meio irritado. Então ele foi fazendo uma pesquisa para que ele sentisse as emoções que provavelmente o personagem dele, uma pessoa com distúrbios de personalidade, sentiria. E aí, dessa forma, ele trabalhou um elemento muito importante para uma boa atuação, que é empatia. Você precisa realmente se colocar no lugar do personagem que você está vivendo. Essa é uma das chaves que vai fazer o público ver uma boa atuação. O público precisa ver que você sentiu e não que você tentou passar alguma coisa. E numa dessas, então, depois de tudo isso, o Joaquin Phoenix teve empatia, ele se colocou no lugar do Coringa e sentiu o que o Coringa sentiria. E aí tem aquelas cenas maravilhosas que a gente já sabe. Uma atuação ruim é quando o ator tenta fingir ou tenta emitir algo que o personagem sentiu. Quando ele faz isso, geralmente sai algo muito ruim. Agora, quando o ator ouve a história do personagem, pesquisa sobre ela, cria empatia pelo personagem, troca de lugar com o personagem, nós vemos atuações brilhantes, como por exemplo Rami Malek, no filme recente que lançou agora, Operação Vingança. Veja a história do personagem dele. Ele é um criptógrafo da CIA, ou seja, um cara muito intelectual, trabalha ali desencriptando códigos, etc e tal. Porém, o personagem do Rami Malek, que inclusive já ganhou até um Oscar pela sua brilhante atuação, o personagem dele é aquele personagem que ele é meio desligado do sistema,
sistema, não liga muito. Ele desencripta as coisas da CIA, mas ele nem sabe pra que eles vão usar isso. Ele confia na CIA. Então, aquele personagem que confia no sistema. Enfim, acaba tendo ali um atentado terrorista no filme. O cara perde a esposa, a única pessoa que ele amava na vida. Daquele momento em diante, ele quer parar de ser um cara de escritório que fica ali desencriptando códigos pra ir em campo, utilizar todo o conhecimento dele de espião e em campo encontrar quem matou a esposa dele pra conseguir se vingar, né? O Operação Vingança é sobre isso. Você consegue ver um cara que acabou de perder a pessoa que ele mais amava na vida e ele tá impotente, porque ele é um cara de escritório. Ele queria conseguir fazer, mas ele não consegue. Ele é um cara franzino, é um cara fraco. E aí você vê aquela coisa meio um intelectual demais, tentando usar o conhecimento de espionagem, de códigos pra conseguir descobrir a pessoa pra se vingar, mas ele não sabe usar arma de fogo. Então tem esse contraste. Lembra que eu falei de contraste no começo do vídeo, né? Que é isso que prende a atenção do público. A gente quer ver aquilo que contrasta. Como, por exemplo, na cena do Coringa, do Heath Ledger, onde tem o hospital, que é uma instituição para salvar as pessoas, e tem o Coringa, o personagem que tá usando essa instituição para salvar pessoas, só que de forma mortífera, para matá-las. E as pessoas estão morrendo no hospital e o Coringa está dando risada. Então esse contraste gera interesse no público. E nesse próprio filme Operação Vingança tem outro personagem muito interessante do Lawrence Fishburne, que também foi indicado ao Oscar. E o personagem dele é o extremo oposto do Rami Malek. Isso que é muito interessante, que torna uma atuação genial. O personagem dele é confiante, é experiente, tem anos e anos de prática em campo. É aquele cara mais parrudão, mais brutão, amaciado pelas porradas que a vida deu ao longo do tempo. Aquele cara que você sabe que é um cara que, aquela postura de confiança, aquele peito estufado que você fala, eu não vou mexer com esse cara. E aí colocam esses dois personagens pra interagir. Um franzino, rato de escritório, que fica ali o dia inteiro digitando, e o outro que é um cara bruto, parrudo de campo. Esses dois vão interagir. E isso é um baita de um contraste interessante que tem no filme Operação Vingança. I've been working on this film for, I don't know, over 5 years as a producer and actor in it, and coming off of Bohemian and Bond, I was wondering what to do next, and the studios were asking, and I said, I'd love to play an action hero, believe it or not, and this was the way to do it, to subvert the genre, to find someone who you'd underestimate, the least expected hero doing extraordinary things for the sake of someone he loves. So it's great. In this film, in The Amateur, you can put yourself in Charlie's place, and perhaps it has more of a visceral impact on you because he does have that kind of cog in the wheel feel of being part of the machine that tells him he can't, and he actually can in more ways than you'd expect. In unusual ways, in unexpected ways, in explosive ways. Que traz uma atuação genial. Tem muitas cenas, por exemplo, que o Rami Malek tá em silêncio. Você consegue ver no trailer, ele não tá falando nada. Você vê a dor de um cara que perdeu a esposa e sabe que é um cara fraco, não é um cara que luta, não é um brigador, mas que mesmo assim tem a vontade de se vingar de quem fez isso, sabe? E aí vem a genialidade, você vê no trailer a forma que ele mata os caras, como ele não é um brigador, não vai ser com arma, com porrada, né? Ele vai fazer tudo isso acontecer, mas sem ele dar um soco. Ele vai usar a inteligência, a ciência e os dados para conseguir punir as pessoas que mataram sua esposa e para conferir essa atuação de altíssimo nível de um vencedor do Oscar e um indicado ao Oscar, o Rami Malek e o Lawrence Fishburne, respectivamente. O filme já está nos cinemas agora a partir do dia 10 de abril, e se você quiser conferir esse roteiro imperdível de vingança, você precisa ir agora para os cinemas, antes que seja tarde demais. Então, sempre que você quiser saber se a atuação de um filme é boa, o que você precisa entender? Se o ator está sentindo aquilo ou se ele está fingindo. Se ele ou ela estiver fingindo, os sinais vão ser bem evidentes. As expressões vão ser incongruentes, vão ficar muito tempo na cara dele. Nossa, que legal, tô muito feliz. Os gestos vão ser fora de sincronia e você não vai ver o contraste que tanto chama a atenção que a gente tá comentando aqui. E também saber a história dos bastidores, a pesquisa do ator mostra muito sobre o preparo dele para aquele filme. Mas eu quero saber de você, qual outra atuação você acha genial, que você gostaria que a gente analisasse e comentasse aqui nos outros vídeos do canal. Deixa aqui nos comentários as suas sugestões e não deixe de assistir Operação Vingança hoje mesmo nos cinemas, para conferir um filme de ação de altíssimo nível e uma atuação de te deixar preso na ponta da cadeira do cinema. E fala depois o que você achou do filme Operação Vingança, tá certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.